A graça e a paz, igreja. Amém. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Também os irmãos que estão em casa, aqueles que poderão assistir a gravação posteriormente. Bom servir a esse Deus único e verdadeiro, é saber que por Ele ser eterno, todos receberão a ministração, a mensagem no tempo necessário, no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, com a direção do Espírito. Vale a pena multiplicar e registrar tudo aquilo que nós realizamos na presença de Deus, sabendo que em algum momento será útil. Deus poderá usar de alguma forma para abençoar outras pessoas, amém? Então sempre esteja atento em ser usada por Deus, para que outras pessoas alcancem de alguma maneira, né, algo bom, algo que o Senhor queira realizar e ministrar em seus corações. Aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós oferecemos, aquilo que nós expomos diante das pessoas, poderá ser útil, poderá ser um louvor a Deus, poderá ser aplicado na vida de alguém. Por isso que o que prega não são só as nossas palavras, é a nossa vida, né? Somos nós, é o nosso caminhar, e por isso estamos alegres. Amada igreja, eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor pela oportunidade também, e eu tenho certeza que Deus, pela sua infinita misericórdia, já está falando ao nosso coração e continuará falando. Vamos primeiro em Provérbios, no capítulo 7, aleluia, onde nós podemos acompanhar esse contexto da leitura do mês de agosto, né, reafirmar esses textos que permanecem atuais e estão conosco para nos edificar, para nos auxiliar. Amém? Eu não sei se os irmãos gostam de ler Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia aqui? Amém? Aleluia. Eu acho que eu prego pouco na igreja porque eu leio demais a Bíblia. Eu vou tentar diminuir, mas ainda não consegui. Eu sempre leio um texto muito extenso, né? E agora com as vistas um pouco fracas, piora mais ainda, né? Mas a gente não cansa de ler, não. Vamos lá, irmãos, acompanhem comigo. Provérbios, o 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito e de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia se tornará para casa. Seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como um boi que vai ao matadouro. Como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe ultrapasse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Antes de entrarmos no texto, irmãos, eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos e fizessem uma oração comigo, pedindo a Deus graça. Mas só vai orar e pedir a Deus graça aquele que crê nessa palavra. Quantos creem nessa palavra?
Você acredita que o Senhor desejou deixar isso registrado? Você crê mesmo que o Espírito preservou essa Escritura para que fizesse sentido para mim e para a tua vida? Então é com você que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa e ouvir essas verdades registradas pelo teu Espírito. Meu Deus, obrigado por ter, chamado, sido mantida essa informação tão valiosa, tão preciosa, Senhor, para que possamos tentar andar retamente diante da tua presença. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Nós somos carentes, ó Deus eterno, do teu favor, da tua ajuda, do teu auxílio, da tua mão protetora, do seu entendimento, da sua sabedoria. Por isso pedimos, ó Pai, nesta manhã, estenda as tuas mãos poderosas, que cada um de nós possa ser alcançado por ti, pela tua palavra, transformado pela ministração do Senhor em nossas vidas, porque nós cremos que o teu amor é infinito, e pela sua misericórdia estamos de pé, e assim queremos permanecer, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Por isso pedimos, fala conosco hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplaude e glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia! Irmãos, nós ainda vamos ler mais um pouquinho de Bíblia, amém? É impressionante como o texto sagrado, tão rico, tão importante para a aplicação em nossas vidas, acaba sendo menosprezado ou ignorado. Quando nós nos sentimos bem, nos sentimos perfeitos, nos sentimos numa condição de agradar a Deus, nós tendemos a rejeitar alguns textos porque não condizem com a nossa realidade. Quando nós começamos a ler um texto como esse, que fala sobre uma mulher adúltera, que fala de um moço que não tinha muito juízo, que fala de uma pessoa um pouco desorientada, que não condiz muito com a nossa realidade, que nós achamos que estamos bem, estamos sendo fiéis, estamos preservados pela boa conduta, pela moral, pela boa índole, nós tendemos a rejeitar, a ignorar textos como esse, que não são diretamente relacionados conosco, porque nós estamos numa posição, numa condição, ou num momento em que nós não nos enquadramos nesse contexto. Alguns talvez ainda pensem assim, nossa, que palavra meio sem sentido, né? Que texto que não combina muito comigo, não tem muito a ver com os meus dias e assim por diante. Às vezes a gente pensa assim. Mas é tão interessante quando você pega um texto como esse, que embora não realmente, graças a Deus por isso, não tem muita relação com a nossa conduta, que é de servos e servas fiéis, mas nós começamos a comparar e a cruzar com outros textos bíblicos, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Aí começa a ficar mais evidente a sua importância, a necessidade de meditarmos também nesses textos que aparentemente não fazem muita relação com a nossa vida, com a nossa conduta. Então vamos fazer essa relação com outro texto? Abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, uma palavra que todos já ouviram, fizeram até novela, né? Fizeram até... E é interessante que foi tão bem feito, relacionado à novela, que eu vi aquilo como uma novela da Globo, realmente. Pareceu muito parecido com uma novela, de fato. E quem assistiu talvez vai concordar comigo. Vamos lá. 11, versículo 1 ao 4, que diz: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruiriam os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para casa. Amém? Tem alguma relação com aquele mancebo sem juízo? Tem alguma relação com aquela mulher que estava à espreita procurando aquele jovem para fazer aquilo que não deveria? Tem alguma relação
com aquilo que nós acabamos de ler anteriormente, com relação a buscar sabedoria, buscar em Deus o juízo, o entendimento, a procurar andar de dia, porque de noite fica um pouquinho mais perigoso? Vamos pegar a vida de Davi, tem um pouquinho a ver com a nossa vida. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que se consagrava ao Senhor, um homem que fazia coisas que agradavam a Deus, era um homem que Deus escolheu para conduzir o seu povo. Tem a ver conosco? Um homem que amava a Deus, um homem que louvava a Deus. Olha como as coisas começam a fazer sentido, olha como as coisas se relacionam perfeitamente. E se o Senhor nos der sabedoria, nós vamos conseguir entender o texto sagrado, entender que no dia chamado hoje, Deus trouxe você aqui, no momento exato, Deus fará você na sua casa, onde você estiver assistindo essa gravação, lembrar desse texto tão importante para te manter fiel na presença dEle, para te alertar quanto aos perigos da vida, para te alertar contra aquilo que está passando diante dos seus olhos e talvez passe desapercebido. Nós precisamos estar alertas. Jesus Cristo breve vem, Ele não tarda. Jesus Cristo está às portas. Nós, como seres viventes, podemos morrer a qualquer momento e depois que morrer não há condição de arrependimento. Então precisamos estar alertas, sim ou não? Irmãos, nós estamos vendo aqui uma condição de um rei que estava orgulhoso, satisfeito, feliz, porque o Senhor cumpriu na vida dele todas as suas promessas. Davi agora estava como um rei que estava governando um povo chamado povo de Deus. Ele conseguiu se manter fiel a Deus a ponto de não levantar a espada contra o rei da atualidade ali, Saul. Ele ficou firme no seu propósito, dizendo: se o Senhor colocou esse homem, o Senhor que tira. Se o Senhor quer me colocar no lugar dele, que o Senhor tome providência. Eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu não farei nada para tomar o lugar de Saul. Está nas mãos do Senhor. Se assim Ele quer, assim será. E eu não estarei envolvido com essa questão. Estarei na dispensação do Senhor, seja feita a vontade de Deus. Então ele está satisfeito porque Deus cumpriu na vida dele. Assim aconteceu sem ele ter sido o assassino do seu rei. Quando Saul sai de cena, Davi entra em cena. Agora Davi assume o trono. Agora Davi é rei. Agora Davi está se sentindo orgulhoso. Nós tendemos a ficar satisfeitos ao ponto do orgulho tomar conta do nosso coração. Nós temos que lutar contra esse sentimento que é o orgulho, que é um sentimento maligno, que atrapalha todo o processo de Deus em nossa vida. Quando andávamos de fusquinha, não que seja um problema, até porque está na moda agora. E é caro, está muito caro os carros antigos. Eu me refiro àquele fusquinha que nós comprávamos quando não tinha outra condição. Eu mesmo já tive 3, cada um de uma cor. E foi trocando, né? Sempre tentando não parar na estrada. E o fusquinha gostava de parar na estrada, então a gente foi trocando. Dificilmente nessa época, não na de hoje, que de hoje vão fazer do jeito que eu vou exemplificar. Naquela época do meu fusquinha, por falta de recursos para ter algo melhor, dificilmente alguém andava com o bracinho do lado de fora da janela e desfilando. Não andava desfilando, não tinha orgulho. Quando nós falávamos para o nosso filho sobre o nosso carro, ele falava assim: mas Fusca não é carro. Uma criança não considerava o Fusca um carro, para ele era diferente de carro. Carro era outros, Fusca era Fusca. Tem uma fotinho antiga lá na praia que eu desenhei um Fusca na areia e o Serginho está sentadinho ali fingindo que está dentro de um carro. Era a nossa realidade, eu estava muito feliz com isso. Mas ninguém desfilava com o bracinho para fora da janela, né? A minha época, que já é um pouquinho lá atrás, orgulhoso. E aí Deus vai abençoando. E se de repente aquele que evoluiu chegou numa Ferrari, agora ele vai ficar com a mãozona do lado de fora. Agora ele vai ficar orgulhoso, vai desfilar, né? Se for teto solar, ele abre, para, né, os cabelos voar. É aquela coisa linda. Então nós tendemos a exibir, a demonstrar a nossa satisfação. Nós tendemos a expor a nossa vida. Ninguém expõe aquele armário, aquela despensa vazia. Mas quando está cheia, faz questão de apresentar, porque agora é orgulho. Olha que satisfação, que bênção. E nós tendemos a expor, a apresentar aquilo que nós temos como algo prazeroso. Estamos satisfeitos.
Davi estava numa posição de satisfação total. Deus cumpriu na vida dele os seus propósitos, as suas promessas. E agora, num tempo que era costume o rei ser o primeiro na batalha. No momento em que o rei era o principal dentro de um contexto de guerra, ele ia à frente, ele ia conduzindo, ele era aquele motor. E todos seguiam, e todos queriam estar junto. Davi cansou de avançar e desbravar batalhas e todos o acompanhavam. Os valentes de Davi eram seus braços ali. E agora Davi já na bênção completa, satisfeito até a tampa, não foi junto com os seus soldados, não foi junto para batalhar, não precisa mais. É aquele momento que a gente dá aquela acomodada, né? Aquele momento que a gente para de vigiar. Continua vigiando em nome de Jesus. Fique atento. E aí o orgulho bate forte, ele está andando no terraço, visualizando todas as suas conquistas. Irmão, Davi estava quase como Nabucodonosor, quando contemplava toda aquela grandeza. A Bíblia não registra, então talvez ele não tenha dito. Como Nabucodonosor disse, olha, toda glória, majestade e honra seja minha, que sou dono de tudo isso. Davi não fez assim, mas enquanto ele olhava satisfeito, contemplando as riquezas e a grandeza que Deus entregou em suas mãos, ele olha mais abaixo e vê uma janela escancarada e uma mulher formosa se banhando. Ele agora não fez como Nabucodonosor, tudo que está aí, tudo que o meu olhar alcança é meu. Não, mas aquilo ali embaixo ele fala, aquilo ali é meu. Aquilo ali é meu, gostei. Um homem que tinha várias esposas. Um homem que estava satisfeito de fato com tudo que Deus o entregou. Ele olha agora e... Quem que é? Vem cá, quem que é? Não podia ser uma moça livre, desimpedida? Não podia ser alguém que pudesse ser ali a sua futura mais uma esposa? Mas a resposta veio contrária. A resposta vem assim, olha, aquela ali tem dono. Aquela ali não é para o seu bico. Aquela ali não é para você. Mas eu sou rei. Eu agora estou andando com o bracinho fora da Ferrari. Eu agora posso. Manda chamar. Manda chamar. Mas é filho de Eliã, esposa de Urias. Sabe onde estava Urias? Lá onde ele não quis estar. Urias estava na frente da batalha, estava com Joabe, estava ali vencendo batalhas para aquele povo, para aquele rei. E Davi olha para a situação, ignora totalmente e está focado só no seu interesse. Ele olha para a situação e fala assim, eu quero, e o que eu quero eu posso. Ninguém pode comigo. O orgulho faz isso com as pessoas. O orgulho faz isso. Faz ela pensar e falar coisas que não deveria. Faz ser nécia, faz ser desajuizada. E aí Batseba sobe. Na novela, parece que faz sentido aquela situação. É o que nós vemos aí nas redes sociais, é o que a gente assiste na TV, é o que os conselhos alheios de pessoas que não servem a Deus, infelizmente algumas que servem a Deus aconselham da mesma maneira, faz parecer ter sentido. Mas o homem não comparece. O marido está deixando a desejar. O marido, ao invés de estar aqui, está na guerra. Nem era para ele estar, nem o rei está na guerra, o que ele está fazendo lá? Ele prefere estar ao lado daqueles homens suados, querendo matar os outros, do que estar em casa limpinho, numa cama confortável. Urias não está comparecendo. Urias não é um bom marido. Urias é ausente. Urias não quer estar junto. Você é boba, menina. Ó, tem tanta gente por aí. Olha, você viu aquele fulano, aquela fulana? Está interessado. Ó, dá presente, dá agradinho. É assim ou não é? Principalmente no trabalho, né? O que não falta é pessoas ociosas, pessoas sendo usadas pelo inimigo, se deixando envolver por situações que não deveria. E aí vem o conselho, está
está comparecendo? Não, não está, está deixando a desejar. Então, se não quer, a fila anda, não é assim? E aí a novelinha acabou colocando Urias como o vilão da história, Batseba como a vítima da situação e Davi o solucionador do problema. Aí parece que faz sentido. Traiu por quê? Não comparece. Traiu por quê? Não traz comida na mesa. Traiu por quê? Porque está deixando os filhos de qualquer jeito, está deixando a desejar, não quer. Então não traia. Não é resposta para o problema. Converse, sente, negocie, trabalhe o problema. Nada justifica o adultério. Nada justifica o adultério. É tão importante a luta contra o adultério, que já ficou registrado lá em Êxodo capítulo 20. Já ficou registrado nos mandamentos: não adulterarás. É tão importante que ficou sendo parte de um texto valioso, conhecidíssimo, para que as pessoas não caíssem nesse laço. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Adultério é pecado. Sempre será pecado. Nunca deixará de ser pecado. No dicionário diz que é modificar, falsificar, corromper. Adulterar é mudar, modificar, intervir naquilo que estava certo. É borrar, é manchar. Olha como é sério o negócio. E o mais impressionante é que Davi sabia disso. Mas o orgulho e o eu posso falou mais alto. Misericórdia. Graças te dou, ó Pai, porque escondeu isso de todos os sábios entendidos e revelou aos pequeninos, aos humildes, aqueles que, nem acha que pode, nem acha que sabe e se entrega nas mãos de Deus para receber. Triste é quando é aquele que acha que pode, aquele que sabe, aquele que tem todo o poder, aquele que faz e acontece. Que bom que nós somos humildes, estamos na graça e na presença de Deus. Ele tem cuidado de mim e de você, meus irmãos. Aleluia! Que bom que Deus tem nos ajudado. É tão interessante que nos dias de hoje, os irmãos me ajudam com o horário, que quando Jesus fala a respeito de adultério, quando Jesus fala a respeito do olhar, né? Ele está no meio de um povo que estava na letra, que estava dentro do contexto mosaico. Tem muito crente nos dias de hoje que está fazendo igualzinho. Não está na Bíblia. Está na Bíblia. Não está na Bíblia, está na Bíblia. E quer ir na letra de novo. Esquece todo o Espírito. Irmão, com o Espírito Santo você vai ver o que tem e o que não tem na Bíblia e vai agradar a Deus de acordo com a vontade dEle. Esse negócio de querer achar coisa na Bíblia para justificar ações é complicado. Isso quando não é aqueles, pastor, posso isso? Se o pastor falar, pode, pronto, não interessa se não está na Bíblia, se está na Bíblia. Mas legal é que quando o pastor fala, não pode, aí não, deixa eu olhar lá de novo. Não, mas está aqui, ó. Ou seja, é a vontade da pessoa, não é o que interessa, segundo a vontade de Deus. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 28, quando ele fala a respeito do adultério, do relacionamento extraconjugal, dentro de um contexto em que haveria uma mancha, haveria uma modificação, uma falsificação dentro de algo legítimo, ele fala, vocês gostam muito da letra? Legal, então eu vou deixar ela mais bonita. Aquele que olhar, aquele que cobiçar, aquele que tiver o desejo, aquele que olhar e deixar descer o coração e agora se interessou ao ponto de ficar pensando a respeito, já adulterou com aquela pessoa. Não, mas o texto diz que tem que acontecer. Pois eu vos digo que vai além disso. Davi está olhando Batseba,
desejou, teve interesse, ele já adulterou com ela diante de Deus. Não foi na consumação, não foi depois de fazer dela engravidar. Foi antes. Mas todo mundo considerava a partir do depois. E aí Jesus vem esclarecendo. Esse texto é tão atual. E fica de aviso a todos nós e aqueles que vão assistir posteriormente. Para mim faz mais sentido ainda, sempre fez sentido, mas faz mais sentido hoje do que quando foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Para aquelas pessoas que ouviram, não fez sentido, porque eles sempre aprenderam que tinha que primeiro praticar, para depois ter que se justificar ou ser condenado por aquilo que fez. E aí Jesus fala que já de olhar e deixar descer o coração já estava complicado. Não fez muito sentido para eles. Aí nós estamos nos dias de hoje, com um aparelho que eu não trouxe aqui, todo mundo deve estar aí. E o dedinho vai correndo. E o diabo coloca uma imagem ou um vídeo. E a pessoa se prende. E está pensando igual aqueles do tempo de Moisés e no momento que Jesus está ensinando. Não tem problema não. Eu não estou com essa pessoa. Não tem problema, eu não estou fazendo nada. Ninguém vai engravidar pela tela, vai? Esse texto de Mateus 5:28 se encaixa perfeitamente nas janelas da alma que são os nossos olhos. Que quando nós focamos numa tela de celular, numa tela de computador e recebemos uma mensagem, uma provocação, algo que foi oferecido por Satanás para que nós ficássemos presos àquilo, já é uma oportunidade para nós estarmos pecando contra Deus, contra o nosso corpo. Nós dedicamos a nossa atenção àquilo e começamos a imaginar coisas e começamos a pensar a respeito daquela situação e aí, embora não seja consumado numa cama, já é adultério à luz da Bíblia Sagrada e precisa ser combatido com a verdade. É adultério, irmão. É adultério. Ah, mas não sou casado, então é prostituição, é fornicação. Quando Jesus coloca para eles isso, eles falam, ah, que absurdo. Ah, não é. E está registrado, é, irmão. Aceitando ou não, querendo ou não, é a pura verdade. Ai, graças a Deus eu não estou nessa situação. Está, irmão, o celular está na sua mão. E para saber se está de acordo com a vontade de Deus, é só deixar destravado sobre a mesa e pegue quem quiser para olhar. Se estiver nessa condição, irmão, pode ficar tranquilo, tranquila. Pode ficar sossegado e sossegada. Você não tem nada a temer. Agora, esqueci o celular lá no rack, na mesa, no quarto, e saiu correndo para pegar. Ih. Eu também vejo o videozinho, tá, irmão? Aí vai vir aquele padre dizendo, misericórdia. Misericórdia, irmão. Saiu correndo para pegar o celular, por quê? Ai, fulano não pode ver isso. Mas Deus já viu. Mas fulano não pode, mas Deus já foi. Já está registrado. Quantos aqui, vamos ser sinceros, vamos abrir um parênteses, parece até escola dominical, né, irmão? Me perdoa. Quantos, por acaso, já pegou o celular e tinha algo que não deveria, não condiz com você, mandaram por engano ou mandaram de sacanagem? Você tem amigos que não são crentes, sim ou não? Normal, né? Seu telefone está com todos. Será que foi só eu ou mais alguém aqui recebeu, por exemplo, algo que não devia? Uma pornografia, uma nudez, um videozinho que fala, nossa, cheio de palavrão, cheio de coisa que não deve. Mais alguém ou só eu, irmão? É só não dar atenção, é só excluir, é só deletar, é só... Me puseram num grupo de do cabeleireiro, que eu costumo cortar o cabelo. Não fica muito bom, mas o problema não é o cabeleireiro, é o cabelo, né?
Aí me puseram no grupo e eu nunca saio, mano. Eu tenho uma vergonha de sair de grupo, de aparecer lá, Sérgio saiu. Eu sofro com tudo aquilo que vai vindo, mas não, eu me coço e, sabe, fico assim. Por isso que não toca, não dá sinalização, não dá nada. Vai aparecendo e quando eu tenho paciência eu dou uns cliques lá, né? Mas não me manifesto. Aí me puseram e eu fiquei naquela, não vai ser coisa boa. Não é só crente que vai naquele lugar, está todo mundo ali, os clientes em tudo, misericórdia. Aí daqui a pouco aparece um videozinho, coisa curta, pela a sombra. A gente tem que orar para aquela sombra sempre continuar e ninguém inventar de mudar esse negócio. Porque só pela sombra que já não te contaminou ainda mais, já dá para perceber o que vem a seguir, você já consegue se fugir. Se a turma inventar algo que tira essa previsibilidade, aí complica. A hora que eu vi a sombra do negócio, eu falei, isso aqui não deve, isso aqui não pode. Aí teve que aparecer lá, o Sérgio saiu, porque não teve jeito. Ali eu tive que sair mesmo. Saí, não quis nem saber. Porque tinha coisa que não deve. Tinha coisa que não devia. E eu, quando leio a Bíblia, irmãos, eu tento aplicar na vida e tento trazer para as nossas realidades. E aí eu consigo ver Jesus ensinando, não só para aqueles da sua época, mas para nós hoje, dizendo assim, ó, você está pensando que é só deitando e se adulterando literalmente com a pessoa? Não, é só de olhar. Então, quanto mais você der atenção para o celular, para a tela do seu computador, para aquilo que aparece, para aquilo que te enviam, para aquilo que vai te corrompendo aos poucos, você já está em pecado, então vigia. Glória a Deus. Aquilo que você vê, irmão, Deus vê também. Aquilo que você vê, Deus vê também. Aquilo que você faz, Deus faz também. Ué, mas como assim? Ué, você não é cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo não está em você? Onde você está, Deus está. Aí você está numa situação de pecado. O Espírito Santo não vai praticar com você aquilo ali. Mas ele já viu, já esteve ali, já está na situação. Olha que constrangedor. Hã? Eu sou do tempo que o pai levava o filho para o boteco. E aí enchia a cara. Aí o filho ganhava ali uma baré, uma tubaína, né? Mas estava junto, ó. Estava junto. Se acontece uma briga, uma confusão, uma situação, o filho sofre junto, está exposto. Então não podia, né? Não devia. E Deus nos acompanha onde nós estivermos. Ele não pratica junto conosco, mas Ele sabe o que você está fazendo. Você envolveu Deus numa situação constrangedora. E as pessoas vão dizer que você fez isso. Vão falar assim, mas não é crente? Aí a gente começa a escandalizar. Um colega vai, né? Isso aí foi visto também na rede. Vai consertar um celular. Aí no celular tem um bilhete dentro do celular. E aí tem uma cartinha. Por favor, não conserte esse celular. Misericórdia. Por favor, não conserte esse celular. Se a minha mulher ver o que está aí, vou perder esposa, filho, trabalho, vou perder o ministério na igreja. O cara ainda é dirigente de igreja. Segue um agradinho. R$150 junto com o bilhete. Para você dizer que não tem conserto. Vamos chamar o padre de novo? Misericórdia. Que dia que nós estamos vivendo, irmãos? É falta da palavra de Deus, é falta de meditar nas coisas de Deus, é falta de se ocupar com as coisas de Deus. Davi estava no terraço, Davi estava observando, Davi estava ocioso, desejoso de coisas que não lhe cabia. Ele viu a tentação, o problema é que ele deu atenção àquilo, ele quis saber quem é, ele quis se envolver, ele quis se relacionar, ele se deixou levar por aquele desejo carnal, ele se alimentou daquele desejo carnal, ele continuou querendo e desejando até que ele se entrega àquele pecado. Ele se entrega totalmente àquele pecado. Quando ele deveria, já que embora ocioso, está olhando o que não interessa, quando deixou olhar, desvia o olhar. Poderia até chamar, escuta, quem é aquela?
Aquela lá é filha de Eliã, mulher de Urias. Manda alguém lá para surrá-la. Quero 10 chibatadas naquela mulher que está querendo, né, me provocar. Manda ela fechar aquela janela. Vamos fazer o seguinte, põe uma janela de ferro lá, que eu não quero mais olhar para aquela miséria. Quando eu era vendedor de rua, numa Kombi, lá para Bertioga, vendendo filtro de água. Naquele tempo usava gravata com sol quente, camiseta regata por baixo, sabe? Era mais rígido. Todo mundo tirava sarro e falava que exagero, para que isso? E lá na praia, irmão. E vamos vendendo e tinha que dormir por lá para depois continuar mais uns dias e depois voltar. E aí, as provocações. E aí os colegas, tá, você é crente mesmo? Sou, graças a Deus. Mas e se? E aí começava a pensar em várias coisas de provocação. Mas e se, ó, a gente abre a porta da Kombi aqui, a gente sai e entra um monte de mulher pelada aqui dentro. Era uma criatividade, irmão. Que eu falei, meu Deus. Um monte de mulher pelada aqui dentro dessa Kombi aqui. A gente fecha você aí dentro. Aí eu quero ver se é crente mesmo. Eu falei, aí eu vou pecar. A hora que eu falei isso, já ficaram felizes. Eu falei, aí eu vou pecar. Ah, sabia, né? Ó, já vem a satisfação. Ah, falei, porque eu vou bater em todas elas e expulsar elas daqui de dentro da Kombi. Vou pôr tudo para fora. Aí eles falaram, isso aí não tem jeito não. Talvez eu não conseguisse. Talvez a tentação me dominasse. Talvez me amarrassem, né? Tem uns que vai até dizer, me amarra, né? Não tive culpa. A gente sempre dá uma historinha, uma desculpinha, né? Mas graças a Deus, a preparação e a intenção do coração é que vai mandar. Quando Jesus fala assim, olha, quando alguém te bater numa face e dar a outra, você tem que alimentar isso, você tem que trazer isso como verdade no teu coração, para quando acontecer, você esteja preparado a dar a outra face. Se você só leu, deixou para lá e torce para nunca acontecer, quando acontecer, você vai descer 2 braços ali, ó. Vai sair na briga. Porque você não se antecipou, não se preparou. Então, quando você tem a tentação, quando você tem o prato de Satanás, quando aquilo vem para te provocar, você tem que chutar que é macumba. Você tem que mandar para longe, você tem que repreender. Ah, mas vão me julgar, vão falar que é isso e aquilo. Deixa falar, irmão. Você é servo de Deus. Deixa falar, irmão, você é serva de Deus. Você é daqueles que estão alistados para a glória. Você tem o nome escrito no livro da vida. Não vale a pena se envolver com o pecado dessa terra, com as misérias dessa terra, com aquilo que oferecem. Permaneça na verdade, se entregue à pura verdade e viva o milagre de Deus. E para nós encerrarmos, voltando em Provérbios, glória a Deus. No finzinho, no versículo 24, 7:24 em diante. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou e são muitos os que por ela foram mortos. Estejamos atentos à palavra de Deus e àquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Não se deixe levar, conduzir pelo adultério, pela mulher adúltera, pela aparência do mal, pelas provocações de Satanás, por aquilo que o inimigo apresenta diante dos seus olhos. Jesus diz que se o seu olho te fizer pecar, arranca-o e lança para longe de ti. É melhor entrar no céu caolho do que com os 2 olhos descer ao abismo. Tirar esse olho, irmão, não é você arrancá-lo de fato, não. Mas é você fechá-lo na hora certa, abri-lo na hora certa, repreendê-lo na hora certa, expulsar o demônio dele na hora certa. É você colocar a lente de Cristo nesses olhos.
É você ser envergonhado, porque aqueles que acham que isso é normal e é o que vale, vão te julgar, vão querer fazer, te menosprezar, vão querer te expor. E é você deixar isso acontecer. Pode falar o que quiser, mas eu continuo firme naquele que me chamou. Eu não me deixo envolver com as coisas dessa terra, desse mundo. Eu não quero saber do pecado, não. Eu quero saber de agradar a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos pedir a Deus graça, meditar no texto sagrado. Continue lendo Provérbios, irmão, vai até 31. São conselhos úteis, nos auxiliarão a andar retamente diante de Deus, e você vai perceber ligações com outros textos diversos na Bíblia Sagrada, que a Bíblia se comunica, ela é um todo, e você vai trazer uma aplicação pessoal, você vai trazer para a sua realidade. Nós vamos orar amaldiçoando todo o celular que tiver coisa que não serve, que não agrada a Deus. Que exploda. Sem machucar ninguém, amém? Sem machucar ninguém, mas que queime, que não tenha conserto mesmo, mas não para esconder nada, mas não ter conserto para não... Que os celulares que tem algo que desagrada a Deus, irmão, não funcione, pife, estrague. Queima em nome de Jesus. Ah, mas é tão caro, né? Caro foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Caro é o sangue. Caro é aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Então não vale a pena perder a salvação por uns minutos de carnalidade. Então que nós possamos orar a Deus para que sejamos santos e o nosso celular santo também. O seu celular tem Bíblia, sim ou não? Aí junto com a Bíblia acaba vindo uma pornografia, combina? Acaba vindo uma mensagem do maligno lá que mistura. É adultério isso daí. É adultério. Então vamos orar a Deus e pedir que Ele unja os nossos olhos. Irmão, é quase impossível você não ver algo que desagrada a Deus na TV, em qualquer meio de comunicação. É quase impossível. E não é só na era digital não, porque quando tinha banca de jornal, quando você passava na banca de jornal, tinha, né, os jornais, revista, quadrinho, aí tinha aquela paredinha, uma lateral inteira de pornografia. Sempre foi assim. E você não ficava ali na vitrine, igual aqueles cachorros na frente do frango, né, do açougue. Você conseguia desviar. Porque dava vergonha, as pessoas passavam e via quem estava olhando qual o lateral da banca de jornal. Só que agora com o equipamento na mão, ninguém te vê, né? Você está principalmente no banheiro. A dica de ouro, irmão, nunca compre celular usado, já caiu na privada. Está sempre no banheiro. Porque está fechadinho, enclausurado, escondido. Ninguém vê, ninguém ouve. Mas Deus vê. O Espírito vê. O sangue de Jesus tem poder, purifica de todo pecado. Então oremos ao Senhor para que o Senhor venha purificar os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossos equipamentos, nossos celulares. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor que é Deus vivo, poderoso, eterno, fiel, maravilhoso. Pedimos perdão a Ti, ó Deus eterno, se porventura os nossos olhos passaram naquilo que não agrada ao Senhor, se os nossos olhos acabaram vendo aquilo que não satisfaz ao Teu Espírito Santo, nos ajuda, ó Deus, a nos purificar a cada dia, a viver a verdade de Deus em nossos dias, que não fiquemos presos ao pecado, ao adultério, aquilo que não agrada ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que todo celular quebre se ele estiver com pornografia dentro, que ele queime se tiver algo que desagrada ao Senhor, que ele não seja um veículo de pecado para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro a vitória da tua igreja, porque
porque nós prevaleceremos, nós viveremos a tua verdade, nós seremos testemunha das tuas maravilhas, nos purificando de todo pecado, fugindo de toda aparência do mal, deixando todas as ações das trevas e vivendo de acordo com a tua vontade. Meu Deus, que nós possamos seguir os seus conselhos, que nós possamos seguir a tua palavra, que nós possamos nos desviar do caminho do mal, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dai força ao teu povo para não se envolver com o pecado, para fugir, ó Deus eterno, da mulher adúltera, para fugir das situações, Deus eterno, que sejam contrárias à tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor amado, neste começo de mês, que nós teremos um mês abençoado na tua presença, onde nós estaremos cada dia mais longe do pecado e mais perto de ti, longe da aparência do mal e mais perto do Senhor, mais perto das tuas maravilhas, mais perto do teu poder, para permanecermos, Senhor amado, na tua presença até o grande dia, até aquele grande momento em que a igreja será resgatada. Meu Deus, nós precisamos ser resgatados, porque estamos no meio da guerra, porque estamos no meio do pecado, porque estamos no meio, ó Deus eterno, daquilo que não agrada ao Senhor. Por isso nós precisamos ser levados por ti, ó Deus. Ora vem, Senhor Jesus, nos resgata, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a vencer essa guerra, essa batalha, que o mal não nos vença, mas nós possamos vencer o mal na presença de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, abençoa o teu povo, ajude a tua igreja a vencer, é o que eu te peço, ó Pai da glória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, glória a Deus, necessita ser muda, Senhor, o que precisa mudar, ó Deus, em nossas vidas, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, glória a Deus, necessita mais de nós precisamos de ti, Jesus, nós precisamos de ti, Jesus. Oh, aleluia. Quantos foram abençoados nessa manhã? Quantos foram abençoados? Que o Senhor Jesus possa guardar a tua casa e a tua família. Que Jesus possa ficar feliz com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós olhamos. E que você possa descansar e ficar despreocupado, despreocupada com o seu celular que você esqueceu em casa, esqueceu sobre a mesa, esqueceu sem trava, esqueceu livre, aberto. Que aquilo que esteja ali não envergonhe o Evangelho de Cristo. E que você possa viver a verdade de Deus transparente, pura. Porque se nós errarmos, o Senhor vai ser fiel e nos ajudar a vencer o erro. O importante é ser verdadeiro com Deus. E para ser verdadeiro com Deus tem que ser verdadeiro com os irmãos. O adultério ofende. Ele ofende a Deus, ele ofende o cônjuge, ele ofende a família, ele ofende a sociedade, ele ofende tudo e a todos. Então não se deixe levar por este pecado. Amém? Vamos embora em paz e abençoados. Vamos satisfeitos na presença de Deus, crendo que nossa vida será entregue a Ele a cada dia. Que nós vamos vigiar. Nós vamos vigiar. Orar e vigiar. Vigiar e orar. Orar sem cessar. Para assim permanecermos na presença de Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com todos nós, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor. Aleluia.